Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Kraken. Kraken é um quadrinho espanhol produzido pelo Antônio Segura e pelo Jordi Bernet, ou Bernet, infelizmente eu não sei aí a pronúncia correta, se alguém souber, bota aí nos comentários para ajudar aí, né? Mas é o seguinte, né? É uma dupla de peso. O Antônio Segura eu conheci nos seus trabalhos com Tex, ele foi o primeiro espanhol aí a escrever o Tex, e a dupla Antônio Segura e José Ortiz, Segura nos roteiros e o Ortiz nos desenhos, deixou algumas das histórias mais memoráveis do Ranger mais famoso aí dos quadrinhos, né? Esse grande personagem da Bonelli, né? Isso é o Antônio Segura, assim, ele escreveu histórias que realmente ainda marcam o imaginário aí da comunidade leitora de Bonelli, leitora de Tex. Bom, já o Jordi Bernet é um dos grandes nomes do desenho espanhol. Ele possui uma trajetória com grandes trabalhos, com grandes desenhistas, e talvez aquela que seja sua obra mais famosa foi publicada no Brasil recentemente, que é Torpedo 1936. Tanto Torpedo 1936 quanto Kraken foram lançados aqui no Brasil pela editora Figura. E eu friso a editora Figura porque no vídeo sobre informe sobre os cegos eu cometi um ato falho e troquei Figura por Veneta, assim, um ato falho mesmo, aquela coisa que você pensa uma coisa e diz outra, né? Por quê, assim, né? Porque, bom, fora terem 3 sílabas e darem nome a nomes a editoras que têm, sei lá, catálogos muito legais, as duas palavras não tem nada a ver, né? Bom, mas tanto Informe sobre os Cegos, quanto Kraken, quanto Torpedo 1936 são da editora Figura, né? Bom, de todo modo, falando sobre Kraken, sobre essa edição, ela tá assim, tem a qualidade que é comum aos títulos da Figura, né? Um trabalho editorial muito bem feito. Vou mostrar um pouco dos desenhos enquanto falo da história, né? Porque sobre o que Kraken versa, assim, né? Kraken surge de uma iniciativa editorial que foi muito bacana lá nos anos 80. Né? É uma revista chamada Metropol. Essa revista, ela, bom, o nome era Metropol mesmo, né? Mas Metropol também era o nome de um cenário que a própria revista tinha, né? Que era a cidade, né? Era a cidade mais corrupta do mundo. Né? Todas as histórias elas eram ambientadas na Metropol. E aí os artistas tinham liberdade para produzir o que eles desejassem. Né? E Kraken é uma dessas séries que se passa nessa Metropol. Ela é uma série que se passa nos esgotos da Metropol. Fiquei até curioso pelas outras. Né? Kraken foi publicado depois de maneira solo. Né? Inclusive aqui estão compiladas essas edições solo, né? Com os textos que acompanharam. Né? Esses textos eles vêm nessas revistas no qual as histórias foram publicadas posteriormente ao cancelamento da Metropol. Né? Como eu falei, né? Kraken se passa nos esgotos dessa cidade mais corrupta do mundo, né? E essa cidade, esses esgotos, eles são enormes, assim, né? Eles são esgotos assim enormes mesmo, várias galerias, vários locais assim, inclusive não mapeados, e há uma equipe assim que lida com esses esgotos, mas não meramente com os esgotos, porque nesses esgotos vive um monstro terrível que é o Kraken, né? Ele vive nesses locais assim, ele é enorme, ele é um pouco incontrolável, as pessoas não o entendem assim, e essa equipe existe para tentar destruí-lo, né? Falando assim, Kraken parece uma história bem convencional, né? Homem contra monstro, né? Parece uma história, caramba, né? É isso, assim, né? De todo modo, mas não é isso, né? A minha sinopse dá a entender isso, uma sinopse superficial vai dar a entender isso, né? Não é uma sinopse superficial, né? É uma sinopse que traduz um pouco do que é, mas Kraken é muito mais do que isso, né? Kraken é um quadrinho sobre o mal que habita as nossas cidades, as nossas grandes cidades. Né? Kraken é um quadrinho sobre a maldade humana. Não sobre o mal abstrato, mas sobre o mal em concreto. O mal que está no cotidiano desses espaços urbanos. E reparem, Kraken também não é uma reflexão sobre o mal. Há histórias que não há reflexão nenhuma aqui. Algumas até tem um pouquinho, mas Kraken não pretende ser uma reflexão sobre o mal, mas uma exposição de maneira crua,
desse mal, assim. Também aqui não há nas histórias necessariamente um espaço para esperança. Algumas das histórias terminam bem mal, né? Algumas das histórias terminam de maneira assim, a gente fala, caramba, né? É assim mesmo que isso vai acabar, né? O próprio monstro, esse Kraken, ele nem aparece em todas as histórias. Há várias histórias que a equipe lida com outros males, né? Com males, claro, com crimes, por exemplo. Há uma história que eu acho pesadíssima aqui sobre mulheres que são obrigadas a se prostituir, obrigadas à prostituição e depois obrigadas ao aborto, que é fruto dessa relação que ela tem com esses homens, que elas têm com esses homens, que elas são forçadas a isso, né? Há uma outra história na qual mãe e filho quase que, bom, um busca assassinar o outro, assim. Há cenas bem fortes, até, bom, mostrando aqui, é até difícil selecionar, acho que uma página ou outra mais forte apareceu, assim, né? E ao menos uma cena eu virei o rosto, assim. E isso não é comum com histórias em quadrinhos para mim, né? Eu não contive esse impulso de virar o rosto, que é uma cena de estupro, né? Há pelo menos três estupros aqui, dois estupros com mulheres e um estupro de um homem, assim, né? A questão do sexo, embora não vai ser assim pornográfico, né? A representação gráfica do sexo aqui, e mais assim, isso parece que vai mais para o final, aparece mais para o final, né? Tanto mais talvez da segunda metade, né? No começo também tem, mas para a segunda metade é menos sutil. Na primeira metade é menos sutil, perdão, né? Opa, falei besteira aqui. Na segunda metade é menos sutil. Desculpa aí essa embolação, né? Há isso, né? E, cara, há sexo e violência aqui. Bastante sexo e violência. Acho importante frisar isso. Isso faz parte dessa... Não, dessa exposição do mal. Não que o sexo seja um mal, mas o estupro é, né, uma maneira de ver desse sexo que é aquele mal que não tem justificativa alguma, né? É um mal pelo mal, praticamente, né? É tirar prazer na submissão e no sofrimento de outro, né? Que é violado na sua intimidade. Então, assim, todo o mostrar o sexo aqui, a não ser uma sequência inicial que aí realmente tem carinho, tem certo afeto, né? No restante tá nesse contexto de violência, assim. O que nós temos aqui são várias histórias curtas, assim, não é uma história só, são várias histórias curtas, não necessariamente uma é sequência da outra, né? Algumas funcionam bem sozinhas, mas todas estão nesse contexto, né? Dessa equipe que lida com o Kraken nos esgotos. E assim, vale dizer, falar um pouco também aqui sobre o papel colocado para as mulheres, né? Na grande maioria elas são vítimas ou são vilãs. É uma série eminentemente masculina, né? Os personagens de destaque, com raras exceções, são homens, assim. As mulheres sofrem, não só as mulheres, mas a maior parte das mulheres que aparece sofre violência e morte, assim. Há inclusive uma heroína, né, na história que aparece, que se torna vítima, e há só uma que termina incólume, assim, embora ela não tenha um papel tão importante, mas é isso, né. E eu fiquei pensando, né, nessa situação, se ela foi intencional ou não, né, no contexto de que a mulher sofre, a história mostrando uma violência explícita, assim, em relação à mulher, se foi algo pensado, né, o autor falou, cara, vou mostrar a mulher sofrendo essa violência toda, assim, né? Pensando no contexto da produção, década de 80, talvez não tenha sido intencional, né? Pensando aqui alto com vocês, né? Então, é um pouco o contexto, né? Produziram assim, outras diversas histórias são assim, mas de todo modo, ainda que não seja intencional, acabou funcionando bem na história, assim, funcionando bem. Por quê, né? Porque é um quadrinho que mostra o mal, assim, né? E essa situação das mulheres mostrada aqui, da grande maioria das mulheres, assim, é uma situação que, bom, ressalta esse mal, né? Esse mal da humanidade, né? É um sinal, né? Não sei nem se sinal é a palavra correta, né? É um componente desse mal que há no mundo, né? Isso fica claro, né? Kraken joga isso na cara, assim, né? Kraken não é um quadrinho sobre luz e trevas, né? É um quadrinho que
esquadrinha as trevas. Pelo menos para mim soou assim, né? Não poucas vezes eu franzia a testa e dava um nó na garganta enquanto lia, né? O Antônio Segura, nos textos que aqui que são dele, ele diz isso, né? Que é um quadrinho que ele escrevia lendo jornais, assim. Que ele escrevia lendo jornais e aqui traduzia um pouco o mal no mundo, né? Enfim, né? É um quadrinho forte, né? Um quadrinho que não reflete sobre o mal, mas busca chocar mostrando o mal que existe, né? É isso, minha gente. Isso a partir de uma metáfora, né? O Kraken, esse monstro, né? Ele é quase que a materialização desse mal humano. Enfim, tá aí o meu olhar. Quadrinho muito bem feito, um quadrinho forte, né? Que, a meu ver, para mim funcionou mais como uma provocação do que como entretenimento, tá? Tá aí esse o meu olhar sobre Kraken, né? Elogiando todo o trabalho que a editora Figura fez no trabalho editorial que ela fez, né? Próximo da editora Figura que eu devo comentar deve ser o Torpedo 1936, que é outro quadrinho que também esquadrinha o mal, né? Bom, vamos lá, vou parar então por aqui, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê aquele teu joinha, compartilha, mostra para outros, né? Se compartilhar é a maneira das pessoas conhecerem o canal, também conhecerem o trabalho aí, o Kraken aí da editora Figura. Eu vou deixar o link da loja da editora Figura aqui, é vendido, né? Vou ver se Kraken já está sendo vendido na Amazon. Se estiver sendo vendido na Amazon, vou deixar o link também. Enfim, a galera sabe também, né? Vou deixar o link geral da Amazon, né? O link, caso você vá comprar uma folha de papel, um outro quadrinho, um livro, né? Usando esse link, você ajuda demais o canal a crescer e a melhorar, né? Que me permite dar sustentabilidade ao que é feito aqui. Bom, já basta, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Link da Amazon. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.